Entramos na reta final da Copa do Mundo e o OneFootball seguirá ao longo da competição, sendo parceiro oficial do Gol de Canela. Considerado um dos melhores aplicativos de futebol do mundo, o OneFootball disponibiliza na palma de sua mão conteúdos exclusivos sobre a Copa, como por exemplo notícias das seleções, estatísticas, jogos em tempo real, os melhores momentos dos jogos e muito mais. Além disso, o aplicativo conta com o recurso Head-to-Head, onde é possível ver o resultado potencial de uma partida específica com base nos resultados de partidas anteriores entre as duas equipes de 5 anos atrás. Realmente um recurso ideal para ajudar na tua aposta esportiva. Então não perca tempo e baixe agora mesmo o aplicativo do OneFootball para ficar por dentro da maior competição de seleções do planeta. O link está na descrição e no comentário fixo desse vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Grande sensação da Copa do Mundo de 2022, a seleção marroquina não chamou a atenção apenas pela excelente campanha. Antes mesmo do início da competição, os Leões já ganharam as manchetes por ser a seleção com o maior número de jogadores que nasceram fora do país. Ao todo, são 14 gringos infiltrados no elenco. Sabendo disso, o Gol de Canela resolveu então trazer uma curiosa lista com os nomes de alguns desses gringos marroquinos que já tiveram a oportunidade de vestir a camisa de outra seleção ao longo da carreira. Confere só! Considerado por muitos um dos principais jogadores dessa seleção marroquina, Sofiane Amrabat é o primeiro personagem do vídeo de hoje. Afinal, além de não ter nascido no Marrocos, esse meio-campista foi o primeiro desse elenco africano a defender as cores de outra seleção. Oriundo de uma família marroquina, Amrabat nasceu nos Países Baixos e foi justamente o país europeu sua primeira escolha de seleção. Em 2010, após se destacar na base do Utrecht, foi chamado para algumas partidas amistosas da seleção holandesa sub-15. Na época, a promessa tinha apenas 14 anos. Porém, já em meados de 2013, ao ver o seu irmão mais velho, o também holandês Nordin Amrabat, trocar a laranja mecânica pelo Marrocos, o jovem meio-campista resolveu seguir os mesmos passos e solicitou sua mudança de seleção. Dessa forma, ainda naquele ano, passou a integrar as equipes de base do Marrocos e já em 2017 veio então a primeira convocação para o selecionado principal. Atualmente com 26 anos, Amrabat tem 44 jogos por Marrocos e já está na sua segunda Copa do Mundo. Ele tem contrato com a Fiorentina da Itália até junho de 2024. Hakim Ziyech é sem dúvidas um dos nomes mais conhecidos desse elenco marroquino, até porque, antes mesmo de ganhar fama na Europa, ele já era apontado como uma das grandes promessas do futebol holandês. Pois bem, nascido nos Países Baixos, Ziyech despontou em meados de 2012 e foi justamente durante esse período que ele também passou a frequentar as convocações das equipes de base da Laranja Mecânica. Ao todo, entre 2012 e 2013 foram 8 jogos, sendo 1 pelo time sub-19, 3 pelo sub-20 e 4 pelo sub-21. Mas, ao longo de 2015, após perder uma convocação para a seleção principal por conta de uma lesão, Ziyech recebeu um convite para representar Marrocos, terra de origem de seus familiares, e prontamente aceitou. Dessa forma, após uma liberação por parte da FIFA, pôde então fazer sua estreia pela equipe africana ainda em outubro de 2015, durante um amistoso contra a Costa do Marfim. O meio-atacante, que também está em sua segunda Copa do Mundo, soma 48 jogos e 19 gols pela seleção marroquina. O meia Abdelhamid Sabiri é o único dessa lista que nasceu em Marrocos, mas que ao longo da carreira já defendeu as cores de outra seleção. Levado para a Alemanha com apenas 3 anos de idade, Sabiri se radicou no país europeu, começou sua carreira profissional também por lá e já em 2018, no alto dos seus 21 anos, participou de 5 jogos pela seleção alemã sub-21. Mas com o passar dos anos, ao ser esquecido no time principal da Alemanha, o meio-campista demonstrou publicamente o interesse de defender as cores do Marrocos. Logo, em setembro de 2022, praticamente às vésperas do Mundial no Catar, veio então a primeira convocação. Na ocasião, em um amistoso contra o Chile, ele marcou um dos gols na vitória por 2-0. Sabiri está com 26 anos e é jogador da Sampdoria, da Itália. Seu contrato vai até junho de 2025.
Bora falar agora de Zakaria Abu Halel, mais um holandês nesse elenco marroquino. Nascido em Roterdã, Abu Halel surgiu em meados de 2015 como uma das grandes promessas do Willem, e foi justamente durante esse período que ele passou a figurar nas convocações das seleções de base dos Países Baixos. No total, entre 2015 e 2019, o atacante somou mais de 30 jogos pela Laranja Mecânica, incluindo uma participação em uma Eurocopa Sub-17. Porém, ao perceber que não teria chances na seleção principal, Abu Halel apelou para os seus laços familiares e abriu as portas para a seleção da Líbia, terra de sua mãe, e para a seleção do Marrocos, país de origem de seu pai. A princípio, a primeira escolha do jogador foi a Líbia, mas antes mesmo de ser convocado por essa seleção, ele voltou atrás e decidiu jogar por Marrocos. A primeira convocação, então, aconteceu em novembro de 2020, em um jogo contra a República Centro-Africana, válido pelas eliminatórias da Copa Africana. Atualmente no Toulouse, da França, Abu Halel tem apenas 22 anos e já soma por Marrocos 3 gols em 16 jogos. E para finalizar, bora falar de duas promessas dessa seleção marroquina que recentemente estavam a serviço da Bélgica. Falo do meia Bilal El Hanous e do atacante Anas Zaroury. Revelado profissionalmente pelo Genk, El Hanous começou a defender as seleções de base da Bélgica em 2019, quando tinha apenas 14 anos. Mas no finalzinho de 2021, mudou de plano e solicitou uma liberação para defender as cores do Marrocos, terra de origem de seus familiares. Foi então que, após a oficialização da troca, o meio-campista participou de alguns amistosos pela seleção marroquina sub-20 e já no último mês de novembro foi uma das grandes surpresas na lista de convocados para a Copa do Mundo do Catar. Anas, por sua vez, seguiu um caminho parecido. Revelado pelo Le Monde, o atacante, entre 2017 e 2022, passou por praticamente todas as seleções de base da Bélgica, mas, para surpresa de muitos, no último mês de novembro, apareceu na lista de convocados da seleção marroquina para a Copa do Mundo, algo que também foi possível por conta de sua origem familiar. El Hanous tem só 18 anos, continua ligado ao Genk e até o fechamento desse vídeo ainda não havia estreado pela seleção. Já Anas tem 22 anos, é atleta do Burnley, da Inglaterra, e tem um jogo por Marrocos até agora. E se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!